Bem-vinda, bem-vindo ao Mundo de Max Podcast. Hey! E aí? Tudo bom? Aqui quem fala é o Max e eu não morri. Só dei uma pausa dramática, vamos dizer assim. E falando em drama, meus amigos, hoje eu quero falar sobre o filme As Horas. Filme esse que foi lançado em 2002, com a direção de Stephen Daldry, com a duração de 1 hora e 54 minutos, no gênero drama. Meus amigos, o que dizer sobre esse filme? Bom, hoje talvez o episódio seja curto, mas eu vou falar a minha opinião sobre o filme, o que eu achei. E caso você não tenha assistido, por favor, assista. Esse episódio vai estar cheio de spoilers, eu vou falar sobre o filme, sobre tudo que eu acho que vale a pena falar sobre o filme e a minha opinião sobre as coisas. Então, se você não assistiu, espera um pouquinho, assiste o filme primeiro, escuta o meu episódio anterior que eu falei sobre Virginia Woolf, que é uma inspiração para esse filme, né? A obra dela, Mrs. Dalloway, que foi uma inspiração para esse filme. Então, escuta o episódio anterior do podcast, assiste o filme e aí vem pra cá, porque a discussão vai ser muito boa. Porque se você assistir e gostar desse filme, tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando. Então vamos lá, vem comigo e fica à vontade. Então beleza, do que se trata o filme As Horas? É um filme de um livro que já existe, que se chama As Horas também. Ele é escrito por Michael Cunningham e tem inspiração nas obras de Virginia Woolf. Na obra, na verdade. A obra é Mrs. Dalloway. O filme, ele vai pegar 3 períodos diferentes, 3 histórias diferentes, mas que se entrelaçam de uma forma, assim, fantástica. Eu gostei muito. Eu sou muito suspeito para falar porque eu adoro o gênero drama. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de filme de drama ou qualquer outro, você pode deixar nos comentários, por gentileza, que eu ficarei agradecidíssimo. Mas voltando. São 3 histórias em 3 períodos diferentes. E todas são ligadas ao livro Mrs. Dalloway. Em 1923... vive a Virginia Woolf, que é interpretada pela maravilhosa Nicole Kidman, que recebeu um Oscar por esse filme, por esse papel. Ela é autora do livro Mrs. Dalloway e enfrenta uma crise de depressão e uma tendência suicida. Em 1949, vive Laura Brown, que é interpretada pela Julianne Moore, que também é uma... Nossa, o que dizer sobre Julianne Moore? Assim... baita atriz, né? Uma dona de casa, grávida, que mora em Los Angeles, no pós-guerra, e está planejando uma festa de aniversário para o marido, que é um veterano de guerra, e ela não consegue parar de ler o livro. Nos dias atuais, vive Clarissa Vogue, interpretada por ninguém menos do que Meryl Streep, que eu acho que dispensa apresentações para quem conhece de cinema, né? Meryl Streep interpreta uma editora de livros que vive em Nova York e quer dar uma festa para Richard, que é interpretado pelo Ed Harris. Ed Harris também é um baita de um ator, né? E ele interpreta um escritor que fora o amante da personagem da Meryl Streep no passado e hoje está moribundo, sofrendo de AIDS, que... na época que foi lançado o filme, né, tava tendo um certo surto, né, de AIDS. Todo mundo se preocupava com AIDS, tinha
muitas obras falando sobre isso, e essa não foi diferente, né? A AIDS era o corona do momento, reservado às devidas proporções, né? Claro. A primeira cena do filme é em Sussex, Inglaterra. É a cena onde Virginia Woolf tá saindo de casa para se matar em um rio perto de sua casa na Inglaterra. Ela veste um casaco e enche o bolso do casaco com pedras, muitas pedras, e se joga no rio, afundando e se afogando, né? E a gente já tem uma ideia do que esperar do filme, né? Vai ser um filme com uma carga dramática muito grande. E enquanto rola a cena, a gente escuta ela narrando a sua carta de suicídio, que é uma carta bonita e melancólica. O legal dessa cena também é que ela mostra um pouco como o filme vai ser, porque ela tem várias idas e voltas no tempo. Na primeira cena ela tá saindo de casa, depois volta para ela escrevendo a carta, depois volta para ela já na beira do rio, volta para ela escrevendo a carta. Aí fica nesse jogo de vai e volta no tempo, que vai acontecer muito durante o filme para contar as três narrativas de uma forma linear, né, sem estragar o final, porque Virginia Woolf viveu muito antes das personagens, né, e assim as histórias não se misturam, mas se entrelaçam. Eu não sei se eu fui bem claro, mas é isso. Não sei se eu consigo explicar de uma forma melhor. Após a cena inicial, nós somos apresentados às próximas histórias, em ordem cronológica. Então, após a cena de suicídio, vem a cena da personagem da Julianne Moore, a Laura Brown, que se passa alguns anos depois da morte de Virginia Woolf, né? E após isso, a gente pula para 2001, se eu não me engano, e conta a história da personagem mais recente, que é a personagem da Meryl Streep, a Clarissa Volker. Bom, já quero chamar a atenção para a coisa que mais impressiona no filme, o ponto mais forte no filme. O ponto mais forte no filme é a atuação. A atuação e os atores assim são fantásticos, os diálogos são muito bem feitos, muito bem falados, todas as frases, assim, todas as palavras são muito bem valorizadas. E falando da Nicole Kidman, ela interpretando Virginia Woolf, ela é outra pessoa. A voz dela muda, a postura, o olhar. Claro que a maquiagem ajuda, mas, cara, se não tivesse uma boa atuação, não há maquiagem que conserte, né, uma atuação mal feita. Então ela entrega assim maravilhosamente bem. A gente sente o peso que ela tá passando, né? E isso é excelente. Isso é um trabalho de atuação bem feito, sabe? Não é à toa que ela ganhou um Oscar, né, por esse papel. E eu acho que todos os personagens têm uma carga muito dramática, né? E o método para encontrar as emoções certas de interpretação deve ter sido muito difícil para eles, né? Mas o mais difícil, com certeza, é manter essas emoções até conseguir gravar o necessário e depois conseguir se desvencilhar dessas emoções, porque muitos atores utilizam o método de vivenciar, experienciar, né? Ter uma memória vívida de algum momento que expresse uma emoção parecida para o papel que você vai interpretar. Então é muito difícil você conseguir reviver esses momentos, reviver aquela emoção e passar aquela emoção na cena que você está fazendo, que você está interpretando, representando. E é muito difícil se desvencilhar dessa emoção depois, né? Porque você consegue puxar essa emoção, consegue entregar a atuação, mas depois que o trabalho está feito, você precisa voltar. E como que você faz isso? É meio complicado, né? Você tem que ter uma concentração muito grande.
Assim, outra coisa que vale muito mencionar é que o filme tem uma edição muito boa. A montagem do filme é muito boa. Assim, o simples trabalho, simples entre aspas, trabalho da edição transforma ainda mais a história, ajuda a construir essa ambientação, ajuda a entrelaçar essas histórias de uma forma que não fique confuso por serem 3 personagens diferentes em 3 épocas, né? Então, são muitos detalhes que a gente precisa se atentar na hora de editar um filme como esse, né? Na hora de fazer edição, de fazer um storyline, né? De como o filme vai se passar. E a edição do filme faz um trabalho muito bom, muito bem feito. Um desses exemplos de montagem bem feita tá no começo do filme mesmo, que é quando a Virginia sobe pro aposento onde ela escrevia, né? Ela senta na poltrona. Assim que ela pega a pena para escrever a primeira frase do livro, a gente já vê a personagem da Julianne Moore abrindo o livro na primeira página. Assim, é muito bom isso, é muito bom. E além da gente ver a personagem da Julianne Moore abrindo o livro na primeira página, a gente vê a Meryl Streep falando a primeira frase, a primeira fala do livro. Então, assim, é muito bom esse trabalho, fantástico. É só um exemplo, né? Mas é muito bom. Eu não saberia dizer qual dos personagens é mais interessante, porque todos são interessantes em sua forma, todos têm a sua história, todos têm a sua carga dramática, os seus próprios diálogos a contar, e todos são excelentes, não tem como. Eu acho que esse filme, ele é uma obra de arte, assim, ele tá no patamar, pra mim, tá entre os meus filmes favoritos, porque eu realmente gostei muito, e a história me cativou de tal forma que eu tô aqui falando do filme pra vocês depois de ter assistido há um mês atrás, e eu tô reassistindo e continua maravilhoso, continuo achando excelente. Bom, a Meryl Streep tá tentando fazer uma festa pro melhor amigo dela, que é um escritor, e acabou de ganhar um prêmio muito importante de literatura, né, do mundo da poesia, se eu não me engano. E todo mundo, quando vai comentar com ela sobre o livro dele, um romance que ele escreveu, falam que é difícil, e é um pouco do que falavam sobre Virginia Woolf, né? Virginia Woolf escrevia uns livros que muita gente falava, nossa, difícil de ler, difícil de digerir e tal, e é legal essa brincadeira que eles fazem, né? E mesmo todo mundo falando que o livro é difícil de digerir, difícil de ler, que precisaria do mesmo tempo que ele escreveu para poder conseguir ler e entender, todo mundo percebe que uma personagem, né, no livro é a Meryl Streep. É a personagem da Meryl Streep, é a Clarissa. Todo mundo percebe isso, porque, claro, o cara ainda é super apaixonado por ela. Eles namoraram na adolescência, na juventude, e ele ainda é muito apaixonado por ela, e ela também é apaixonada por ele, só que ela tá tentando viver a vida dela, né? Ela teve uma filha, ela mora junto com uma outra mulher. É muito legal trazerem isso pro filme também, na minha opinião. Ela tá tentando meio que viver a vida dela, só que o cara ainda existe, ela ainda gosta dele, e ela quer fazer de tudo para que ele se sinta bem, né? E não é, a gente sabe que pessoa que sofre de depressão é muito difícil você conseguir puxar ela desse fundo do poço que ela se encontra. Eu já vivenciei isso, e eu acredito que se você que tá me escutando já vivenciou, você sabe como é, você sabe que é exatamente assim. É muito difícil alguém fazer alguma coisa que te deixe animado, por mais que as intenções das pessoas sejam boas, e não tem nada de errado nisso. Não é culpa das pessoas, não é culpa nem de quem tá doente.
simplesmente é uma doença que não deixa o nosso cérebro ter as reações químicas necessárias pra gente se sentir bem. E é horrível. Depressão é uma coisa seríssima e a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? E quando a gente vê o personagem do Richard pela primeira vez, a gente já sabe que ele é super depressivo. Ele tá numa depressão muito profunda. A gente sabe que porque ele tá com AIDS, né? A gente percebe isso, né, quando é apresentado o personagem. E a gente vê que é porque ele ama ela ainda, né? Mas ele não pode se relacionar com ela, não tem como. E ela já seguiu a vida dela e ele tá nessa. Ele é um ponto alto do filme, na minha opinião, esse personagem. O arco do personagem do Richard, ele é um arco extraordinário. Um cara que teve uma infância conturbada, trabalho desvalorizado, uma doença que na época era incurável, não tinha como. Se você fosse diagnosticado com AIDS, era praticamente uma sentença de morte, porque realmente não tinha como, cara. E como a gente parando pra pensar como será que é sentir tudo isso na pele. Não deve ser fácil. Ninguém passa por isso tudo sem ter alguma sequela, ou ninguém passa por isso com uma saúde mental perfeita. A gente vê também que ele acha que ele ganhou o prêmio simplesmente porque ele tem AIDS e todos sabem que ele vai morrer e querem fazer alguma coisa pra agradar ele. Mas isso só deixa ele pior, porque ele acha isso, ele acha que é um prêmio de piedade, assim. É muito foda, muito difícil. O diálogo que o Richard faz sobre o que é ser um escritor é maravilhoso. Acho que todo mundo que escreve vai gostar. E nessa cena a gente já sabe o que o Richard planeja fazer, né? A gente já sabe que ele planeja se matar, ele planeja tirar a própria vida. Isso fica evidente, né? Só que a Clarissa, ela não quer enxergar isso, ela não quer que isso aconteça. E ele já solta pra ela a pergunta: você ficaria brava se eu morresse? Ele nem fala se eu me matasse. Claro que ele não ia falar isso. Ele só pergunta: se eu morresse, você ia ficar brava comigo? E é uma coisa que realmente é um impedimento para quem tem esses pensamentos assim, né? Geralmente é o que a minha família vai pensar, o que meus amigos vão pensar, o que eles vão sentir. E realmente é por isso que é importante você estar perto das pessoas, né? Você fazer as pessoas se sentirem queridas, porque no final de tudo, isso talvez salve a vida dela, né? Talvez sirva de incentivo para ela não fazer essas besteiras, não pensar nessas besteiras. E é uma coisa meio contraditória, porque ao mesmo tempo ele acha que ele vivo é um empecilho para ela. E é o que as pessoas que têm esses pensamentos suicidas pensam também. Então é um cabo de guerra que acontece na mente de quem vivencia isso. Você fica numa corda bamba que você não sabe. A qualquer momento pode pender para um lado e você cair para algum dos lados. De um lado tá a sua salvação, um colchão de ar lá embaixo, e do outro lado é um precipício cheio de espetos que vão te empalar quando você cair. E a sua mente fica nesse cabo de guerra. Se eu for, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão se sentir mal, as pessoas vão ter luto, as pessoas vão ficar tristes com a minha partida, as pessoas vão ficar desoladas, eu vou trazer desesperança para elas. E por outro lado, você tem, se eu continuar vivo, essas pessoas vão continuar sofrendo, eu vou continuar causando esse sofrimento. Só que nem sempre nós somos o centro do universo, nem sempre a gente tá causando alguma coisa. Às vezes as pessoas não se importam se você é uma pessoa difícil de lidar. Às vezes isso não importa. Enfim, eu tô viajando muito.
Passando pra cena da Virginia Woolf, que é a próxima, após a cena do Richard. Ela tá preocupada porque a irmã dela vai almoçar na casa dela à tarde e ao mesmo tempo ela tá escrevendo. Ela teve um ataque de inspiração, ela teve um surto de inspiração, assim, e começou a escrever. E geralmente quando a gente tem esses surtos de inspiração, a gente quer produzir, né? E é difícil, mas ao mesmo tempo ela também quer muito ver a irmã dela. Virginia Woolf era uma pessoa muito ligada à irmã, elas eram muito amigas, e traz de novo aquele conflito, né? Aquela corda bamba. E nessa cena em particular, a gente vê uns comentários feitos pelo marido da Virginia, o Leonard Woolf, e as criadas, né? A gente vê eles fazendo alguns comentários, e isso me faz pensar em como as pessoas que convivem com a pessoa depressiva às vezes esquecem da condição dessa pessoa, e às vezes até culpam a pessoa pela própria condição. Ela tá assim porque ela quer. Ele tá assim porque... ele sempre foi meio estranho mesmo. Ele nunca gostou de falar. O próprio Leonard no filme, né? Ele diz... se eu pudesse sair pra caminhar em plena manhã, eu seria um homem mais feliz. E ele diz isso porque ele tá trabalhando, fazendo um serviço pesado lá na editora que eles tinham, né? Eles tinham uma editora. E ele tá lá mexendo nas prensas, né? Falando com os empregados e tal, com o pessoal, o resto da equipe que trabalha na editora. E a Virginia estava escrevendo e decide sair para caminhar. Então, tipo assim, ele fala, você vai sair para caminhar enquanto eu tô aqui ralando, né? Só que não, cara. Ela também tá ralando. Ela, tava escrevendo e autores precisam fazer isso, né? Então ele sugere que a Virginia é uma preguiçosa, vitimista, que sai para caminhar enquanto ele trabalha no sustento principal dos dois, né? Que é a editora. E isso é uma prova do quanto as doenças da alma eram desconhecidas, né? E elas não tinham como ser tratadas. Então foi uma época muito difícil para se ter depressão. E aí nessa cena a gente vê que ela tá num conflito porque ela quer matar a personagem do livro dela, a Clarissa Dalloway, né? Ela quer matar essa personagem e ela tá num conflito. Ela não sabe se ela deve realmente matar a personagem. Já a cena da Laura Brown, a gente vê como é pouco da vida dela, né? Esse dia em especial é o aniversário do marido dela e ela tá tentando fazer um bolo. E aparentemente é uma coisa muito simples, né? Mas acreditem, não é tão simples. Eu já tentei fazer um bolo para alguém uma vez e, tal como Laura Brown, não funcionou nem um pouco. O bolo ficou horrível. E além da pessoa não gostar, eu tive que comer o bolo sozinho praticamente. Porque eu quis fazer uma coisa muito elaborada para mim. E acabou não dando certo. Então eu entendo a frustração da Laura Brown. E ainda chega a vizinha dela, assim de surpresa, olha pro bolo e fala: não sei como você pode achar tão difícil, é tão ridiculamente fácil. Nessa hora, quando eu tava assistindo o filme, eu gritei: não é fácil, moça, não é. Ai, gente, meu Deus. E nessa hora a gente vê o quão essa mulher tá infeliz na vida que ela tem. Ela tem um filho bonzinho, assim. Eu adoro esse personagem, o Richard. A gente percebe depois que é o Richard, né? E o ator que faz o Richard criança, ele é muito bom também. Ele tem uns olhos muito expressivos. A gente olha pra ele e mesmo sem ele falar nada, a gente sabe o que ele tá sentindo, né? A gente sabe que ele tá sentindo confusão, né? Ele sabe que tem alguma coisa de errado com a mãe dele. Ele sabe que a mãe dele tá sentindo alguma coisa, mas ele não sabe o que é, porque ele é uma criança, né?
E é muito bem retratado, né? Muito bem retratado porque a gente vê que o menino não sabe o que fazer. Ele quer fazer alguma coisa pra deixar a mãe dele feliz, né? Ele quer ver a mãe dele bem e tal, mas ele não sabe como que ele pode fazer isso. E, claro, não é responsabilidade de uma criança saber isso, né? E nessa cena a gente vê também como todos os personagens do filme são quebrados de alguma forma. Eles são pessoas, né? Todos têm problemas, todos têm alguma fatalidade, né? A vizinha da Laura, ela aparenta ser uma mulher feliz, né? Vivendo o sonho americano, mas ela não pode engravidar. A Laura tá vivendo também o sonho americano, mas ela não é feliz. Ela tem uma vida que ela nunca quis. Né? Ela sente que ela tem uma obrigação em fazer o marido dela feliz, porque afinal o cara veio da guerra, né? O cara passou pela guerra e conseguiu uma casa, um emprego, um carro. Claro que é a obrigação dela ficar em casa, fazer um bolo pra agradar o cara no dia do aniversário dele. Tão bom esse homem. É claro que ela tem que gerar os filhos dele, criar os filhos dele, fazer um café, fazer um bolo, enfim. Todos os personagens do filme são quebrados. E a gente vê também que a Laura, talvez ela não seja heterossexual. Ela tem uma cena, né, de carinho entre ela e a vizinha, mesmo a vizinha sendo um pé no saco. Mas tem esse momento e é meio que quase um escapismo, né? Tanto que as duas comentam do livro também, que a Laura tá lendo. Então o filme é recheado, todos os personagens eles são quebrados de alguma forma. E nesse momento, né, de carinho entre as duas, o Richard assiste isso e é confuso. Ele não sabe o que tá acontecendo. E a gente vê isso claramente nos olhos do ator. Uma das cenas do filme que mais me marcou foi a cena em que a Virginia vai pra estação de trem, porque ela recebe a visita da irmã dela, né, e a irmã dela mora em Londres, que foi onde a Virginia passou muito tempo da vida, né, e ela ama a cidade, ela ama viver em Londres, ela ama a vida em Londres, e ela acaba se mudando pra Richmond, que é uma cidade mais do interior, assim, né, e lá ela se sente miserável, né? O Leonard, ele leva eles pra lá, né? Ele decide com os médicos, né, que seria melhor a Virginia viver uma vida mais tranquila, entre aspas, vivendo numa cidade de interior, onde não tem muita agitação, não tem muito barulho e etc. E lá ela acaba se sentindo pior, né? E a visita que ela recebe da irmã, a irmã mora em Londres, né? E assim que ela visita ela, a Virginia fica empolgada, né? Quer saber como é que tá em Londres e tal. E ela sente inveja da irmã, porque a irmã vive a vida que ela gostaria de viver, né? A irmã dela tem muitos filhos, vive em Londres, vive saindo e tal. E a Virginia, ela quer isso, né? E aí ela vai pra estação de trem, querendo ir para Londres. E o Leonard, ele desespera, né? Porque estando como uma pessoa depressiva, qualquer sumiço é suspeito. Então ele desespera e vai correndo atrás, né? Vai correndo procurar ela e acaba encontrando ela na estação de trem. E o diálogo que eles têm é simplesmente maravilhoso, assim, muito bem escrito, muito bem atuado. Fantástico. Se você ainda não assistiu esse filme, pelo menos vê essa cena. Procura as horas, a estação de trem. Vê essa cena. Eu acredito que você só vai achar em inglês, né? Mas vale muito a pena, porque, nossa, você consegue ter um sentimento nessa cena, pelo amor de Deus. Bom, conclusão da história. Richard se mata porque
segundo Virginia Woolf, alguém precisava morrer para as outras pessoas darem mais valor à vida. Acho que talvez só na narrativa funcione, mas aí a gente tem a conclusão. A gente vê o porquê que ele tinha tanta dor, né? Tanto pesar que ele tinha. Porque a mãe dele fugiu. Ela decidiu não se matar e decidiu fugir. E aí o Richard se mata, né? E ela retorna para prestar as suas condolências, né, ao filho, para poder enterrar o filho. Laura Brown chega na casa da Clarissa Volk e a Clarissa tá se desfazendo das coisas da festa, né? As comidas, as decorações, as cadeiras e de luto, né? Ela acabou de presenciar a morte do melhor amigo, antigo amante, grande amor, e a Laura Brown chega. E todo mundo sabe que ela é a mãe do Richard, né? E todo mundo sabe que ela abandonou a família. E todos taxam ela como um monstro, né? O pior crime para uma mãe é abandonar seus filhos, sua família. E o diálogo que ela tem é de cair o queixo, assim. Ela falando que, claro que não foi uma decisão fácil. Mas se ela se arrepende, claro que não. Claro que ela não se arrepende. Porque ou era morte ou era viver. E ela escolheu viver, mesmo com todas as adversidades, com todo mundo chamando ela de monstro, mesmo toda a família dela tendo morrido e só ela sobrevivendo. É difícil, é difícil. Se eu chorei, claro que eu chorei, não tem jeito. Eu já sou uma pessoa meio emotiva, e aí quando me aparecem umas histórias assim, uns filmes assim, não consigo não chorar. Até agora, assim, tô com a voz meio pesada por conta da emoção, porque realmente não tem como. Esse filme, ele mexeu comigo, né? E, enfim, se vale a pena, é claro que vale a pena, claro. Se puder, assista. Se você ainda não tiver assistido, né? Se você não ouviu o meu recado do começo, infelizmente você perdeu grande parte da experiência, porque spoilers, né? Mas dá uma chance, assiste o filme. Tenho certeza que vai te agradar de alguma forma. Eu sei que tem muita gente que não gosta de filmes de drama, mas pra mim é o melhor gênero, porque a vida é um drama, a vida é uma comédia, a vida é um terror. Então é importante a gente ver de tudo. E esse filme, ele vale a pena como filme de drama. Eu tenho certeza que, se você gosta desse gênero, esse filme, ele deve estar em um bom patamar para você. E se você não gosta, talvez esse filme te faça gostar. E o que mais eu posso dizer? O filme é fantástico. As atuações são fantásticas. A edição é fantástica. A trilha sonora é boa. Ajuda, a ambientação maravilhosa, a produção, eu não tenho palavras, é simplesmente o filme que casou perfeitamente com o orçamento que teve e saiu muito bem. Eu não lembro, assim, como ele ficou na época que foi lançado, né? Porque não tinha internet direito naquela época. Aqui no Brasil a gente acho que estava perto de chegar a internet de escada, então não tinha divulgação, né? A divulgação era feita através da televisão e, sei lá, eu não me lembro desse filme passando em nenhum lugar, mesmo tendo o baita elenco que tem, né? Talvez tenha passado no Oscar, porque, como eu disse, a Nicole Kidman recebeu um Oscar pelo papel de Virginia Woolf, né? Então, talvez na época tenha sido divulgado, mas esse filme acabou sendo esquecido. E mesmo pesquisando para gravar esse episódio, eu não achei quase ninguém, eu não achei ninguém falando desse filme em português, né? Eu só achei vídeos da gringa. É injusto porque é um filme que vale a pena, um filme maravilhoso, não envelheceu, continua sendo um ótimo filme mesmo hoje e vale a pena sim. Uma coisa que chamou minha atenção também é que a personagem da Meryl Streep, ao contrário das outras protagonistas do filme, ela é a pessoa que está cuidando de alguém com depressão. E ela tá sofrendo por isso, ela tá sofrendo por tabela, né? Quase na mesma intensidade. Então ela tá desenvolvendo distúrbios como ataque de pânico, ansiedade. Isso me lembra uma professora que eu tive
há muitos anos atrás, uma professora de artes, que disse pra mim que depressão não era contagioso e que eu tava fazendo um show quando eu passei a não conversar com ninguém, em um momento em que alguém da minha família passou por um surto depressivo e eu tinha 13 anos, por volta de 13 anos na época, então isso já tem uns 10 anos, e como qualquer eu acredito, como qualquer adolescente, né, início da adolescência ainda, eu surtei também, porque toda a realidade que eu tinha foi posta abaixo, e uma professora chegar pra mim e falar que depressão não é uma doença contagiosa, você tá fazendo show, não se deve dizer isso pra ninguém, né? Então, esse filme, ele me fez lembrar um pouco dessa época e me fez pensar também que eu escolhi viver. Eu poderia ter feito como Richard, viver amargurado até chegar ao ápice da coisa, o ponto final, mas assim como Laura Brown, eu escolhi viver. Por mais que a vida hoje não esteja tão boa, por mais que hoje esteja difícil, por mais que hoje eu ainda tenha ataques de ansiedade, eu ainda sinta coisas muito intensas, por mais que hoje eu ainda sinta ataques de angústia, eu escolhi viver. Eu sinto que já foi o momento de autopiedade e agora eu tô realmente vivendo. E por mais que, como eu já disse, a vida não esteja tão boa, eu gosto de viver. E eu não pretendo deixar de viver tão cedo. Bom, eu não queria terminar o episódio com um clima tão baixo, mas assista As Horas. E se você já assistiu e presenciou, né, esteve perto de pessoas que sofreram, ou hoje você conhece pessoas que estão sofrendo de depressão, então você sabe o que eu tô falando. Então eu digo que não dê as costas, esteja lá pra pessoa. Não precisa ficar bajulando o tempo todo e essas coisas bestas, né, que todo mundo fala, esteja lá pra pessoa, seja um ombro amigo e tal. Não precisa, só de você estar perto já é alguma coisa. Você não precisa fazer nada além disso. Ninguém tem a sua obrigação, né? Então é isso. Bom, isso aí, meu caro ouvinte. Chegamos ao fim de mais um episódio. Me diz aí o que você achou do filme As Horas. Se você não assistiu, vai dar uma chance pro filme? E se assistiu, me diz aí o que você acha. É um filme bom? Eu acertei? Enfim, agradeço pela sua atenção. Peço desculpas pelo sumiço, realmente demorei muito para lançar esse episódio, mas eu lancei, e é isso que importa. Eu agradeço sua atenção novamente, e até a próxima. Fui!